Boa noite, igreja. Hoje estamos celebrando o Dia das Mães e nós estamos em uma série de mensagens que tem como tema principal, o título principal é Gente como a Gente. Gente como a Gente. Estamos vendo os diferentes personagens e ver em que coisas ou em que aspectos da vida temos coisas em comum. E se olharmos para a Bíblia, vamos a encontrar muitas mulheres, muitas mães que são dignas realmente de imitar, cujo exemplo são dignos de imitar e cujo exemplo são uma inspiração para a nossa vida. E poderíamos enumerar muitas mães na Bíblia, muitas mães que se destacam por algum motivo em especial. Por exemplo, Joquebede, nome bem estranho, que talvez nem sabemos quem foi Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. E vocês sabem da história como ela lutou, até arriscou a sua própria vida para preservar a vida de Moisés, quem veio a ser o grande libertador da escravidão do Egito, do povo de Israel que se encontrava na escravidão do Egito. Também temos a Isabel, a mãe do que se diz do último profeta, que se considera o último profeta, que foi João o Batista. E não podemos deixar de falar de Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje eu gostaria de analisar junto com vocês a vida de uma mulher chamada Ana. Seu nome significa graça. E ela se tornou mãe através da fé. A sua história temos relatado no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, 2 e também parte do capítulo 3. Mas ali aparece essa mulher e quando aparece na história, ela está sem filhos. E depois ela se tornou mãe de um dos grandes homens que podemos mencionar na história bíblica, um dos grandes homens da história da humanidade, que foi o profeta Samuel. Quando começa o livro de Samuel, a história é um período que se denomina na história bíblica período dos juízes, ou seja, não havia rei em Israel, não havia rei em Israel. E nessa situação, em 1 Samuel, nos primeiros capítulos, é um tempo realmente de grande desordem, de confusão na nação. A nação de Israel estava facilmente vulnerável aos ataques do inimigo. Sansão, que foi o último juiz, depois da sua morte, a nação se dividiu. Então ela estava fraca, ela estava sem liderança, ela estava realmente confusa. Era uma época em que, inclusive, a religião estava fria. O sacerdócio era corrupto, a família dos sacerdotes, haviam escândalos morais muito grandes na família dos sacerdotes. Ou seja, a nação politicamente estava sem liderança, mas espiritualmente também estava sem liderança. E o pior de tudo, a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor escasseava. Naqueles dias, as visões eram infrequentes. Deus não tinha nada para falar. Pela situação, realmente assim como podemos dizer, de caos que se encontrava a nação de Israel. Ou seja, era um tempo necessário para se levantar um grande homem, um homem que assuma a liderança dessa nação. Um homem que assuma a liderança dessa nação. E Deus necessitou de uma grande mulher para fazer esse grande homem. Samuel não foi somente o produto de Deus. Samuel foi produto de uma mãe que consagrou a sua vida para servir a Deus. E Ana deu à nação o maior presente que qualquer mulher pode dar para essa humanidade. Uma criança dedicada ao Senhor. Uma criança dedicada a Deus. Por quê? Porque nenhuma nação
é maior do que suas mães, pois elas são fazedores de homens. Nenhuma nação é maior que as mães. Vamos olhar um pouquinho a história desta mulher. Ela tinha um sonho. O sonho dela era formar uma família. Ela era uma jovem alegre, cheia de esperança e com muitas expectativas e sonhos sobre seu futuro. Ela se casou com um homem chamado Elcana, que realmente amava ela com todo o seu coração. E Ana tinha um sonho de ser uma boa ama de casa e de poder dar filhos para o seu marido. Naquela época, a importância da mulher era medida pela quantidade de filhos que ela gerava. E os filhos eram importantes para a economia de uma família. Os filhos ajudavam no sustento da família, eram importantes na estrutura econômica, pois os filhos ajudavam no trabalho. A maioria eram fazendeiros, trabalhavam ali, e então os filhos faziam parte da ajuda para a sobrevivência. E era responsabilidade dos filhos que quando seus pais envelheçam, os filhos eram responsáveis de cuidar de seus pais. Ou seja, ter muitos filhos era um sinal de status e de riqueza. E Ana realmente era uma boa ama de casa. Ela se esforçava para fazer bem o seu trabalho, mas lamentavelmente, mês após mês, ano após ano, e Ana não ficava grávida. Ana era estéril. O seu sonho de ser mãe não podia ser possível. O seu sonho de poder dar descendência para seu marido não era possível. Infelizmente, os nossos sonhos nem sempre se cumprem como a gente planeja. Nem sempre se cumpre como a gente planeja. Eu acredito que a grande maioria das mulheres, deseja ser mãe. Está dentro, quase no ADN da mulher. A gente já percebe isso quando são pequenos. As crianças, as meninas, já estão brincando com sua boneca. Eles nem sabem nada e já estão brincando com sua boneca. Parece que já existe dentro da formação de ser mãe. Esse chamado, se podemos dizer assim. E acredito que ser mãe é uma grande honra. Ser mãe é uma grande alegria. Ser mãe é uma grande responsabilidade. É um grande sonho. E quando a mãe tem seus filhos, o sonho se faz realidade. E existe grande alegria. E temos visto hoje já, inclusive no teatro, que as crianças apresentaram do trabalho da mãe, do esforço da mãe, da importância da mãe. E no dia de hoje, nos últimos dias, muitas homenagens foram apresentadas às mães, porque realmente é um grande honor. Um grande honor ser mãe. Ser mãe, podemos dizer assim, biologicamente, mas também ser mãe por adoção. É realmente uma honra, é um privilégio, é uma grande alegria e é uma grande responsabilidade. E Ana queria muito ser mãe. Esse era seu sonho. Mas o seu sonho não se fazia realidade. Lamentavelmente, muitos dos nossos sonhos não se fazem realidade. Mesmo não podendo ter filhos, o seu marido lhe amava mais. E o seu amor era tanto que ele permaneceu junto com ela, apesar de que as leis permitiam que ele pudesse se separar, porque ela não podia dar ao seu filho. E esse amor era tão grande que Elcana, seu marido, tinha por Ana, que ele inclusive chegou a dizer: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está teu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O amor de Elcana era tão grande que ele achava que o seu amor era suficiente para suprir esse sonho
que Ana não podia ter esse filho. Então vemos que mesmo não tendo a possibilidade de gerar filho, o seu esposo o amava, o honrava, o respeitava, estava junto com ela. E esse amor não era um amor romântico somente, não era um amor de emoção somente, mas o amor que Elcana tinha para Ana era um amor de bondade, era um amor de cuidado, era um amor de sacrifício, era um amor de honra. E esse amor dava segurança para Ana. Esse amor dava segurança para Ana. E aqui aos homens, aos esposos, eu quero dizer, a segurança da nossa esposa, a segurança da sua mulher, se encontra no seu amor. No amor que você dá para a sua mulher, e não na casa, ou na conta bancária, ou nos bens que você pode prover. A segurança no coração da sua mulher se encontra no amor que você, marido, tem para sua esposa. E nesse amor, não somente amor romântico, amor da emoção, mas esse amor de honra, de respeito, de cuidado, de bondade, de sacrifício, que está disposto a fazer tudo por amor à sua esposa. Uma mulher encontra segurança no amor do esposo. E isto era algo maravilhoso que acontecia nesse casal. Mas Elcana não era perfeito. Elcana não era perfeito. Ele tinha uma segunda esposa, chamada Penina. Provavelmente pela sua preocupação de poder gerar uma descendência. Naquele tempo era permitido que o homem pudesse ter mais de uma mulher, caso sua esposa não pudesse ter filhos, para poder prover a descendência. E então ele procurou ter a outra mulher para que realmente pudesse continuar a sua descendência. Ou seja, a poligamia era uma prática habitual naquelas culturas, mas não era um projeto aprovado por Deus, não foi o projeto de Deus. Nem naquela oportunidade. E se vocês olham todos os exemplos que encontramos, especialmente no Antigo Testamento, de poligamia, podemos dizer assim, nunca foi abençoado realmente. Nunca trouxe bênção. Porque não foi o projeto de Deus. O projeto de Deus é que um homem e uma mulher deixem seus pais e sua mãe e se ajuntem para sempre, até que a morte os separe, numa só carne. Esse é o projeto de Deus. Mas Elcana não era perfeito. E aqui, mulheres, temos algo para aprender. Devem entender, assim como Ana e Elcana não tiveram um relacionamento perfeito, nós também podemos ter dificuldades e provavelmente também não vamos a ter um relacionamento perfeito. Mulheres devem entender que seus maridos não são homens perfeitos, não são supermen, não, são homens de carne e osso, que cometem seus erros, que falham. Mas o que devem pensar, o que devem olhar é: qual é o relacionamento que meu esposo, esse homem, tem com Deus? Qual é o seu relacionamento que meu esposo tem com Deus? Essa deveria ser a maior preocupação. Na história bíblica que estamos estudando, Elcana era um homem que cria em Deus, que acreditava em Deus, que servia a Deus, que o adorava. Diz em 1 Samuel 1:3, todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Apesar da dificuldade do relacionamento polígamo que existia ali, apesar dessa situação não ser muito confortável e não ser aprovada por Deus, apesar disso, Elcana era um homem que buscava a Deus, era um homem que servia a Deus, era um líder espiritual. Eles adoravam juntos a Deus, adoravam juntos a Deus. Miren o versículo 4, e sucedeu que no dia em que sacrificava, Elcana levava a sua família
para fazer o sacrifício, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente porque amava a Ana. Mesmo que era uma situação não desejável e nem permitida por Deus, e também não abençoada por Deus, Elcana buscava de servir a Deus. E entre Ana e Elcana adoravam juntos a Deus. Buscavam juntos a Deus. Elcana era um homem que buscava servir a Deus, e a adoração em comunhão era importante como família. E aqui temos outra lição importante para nós. A adoração do casal, do esposo e da esposa, projeta muita devoção e projeta muito significado e poder sobre a vida espiritual de nossos filhos. O relacionamento mais importante para que formemos homens e mulheres honestos, homens e mulheres de Deus para o futuro, homens e mulheres que realmente sejam uma bênção para a comunidade, a sociedade. O relacionamento mais importante na formação desses homens e mulheres não é o relacionamento entre pai e filhos, sino o relacionamento entre pai e mãe, entre esposo e esposa. O relacionamento entre o casal vai projetar a devoção em nossos filhos, vai influenciar essas vidas e vai dominar os seus pensamentos e também vai determinar as suas ações no futuro. Porque o que você comunica no relacionamento com tua esposa, os seus filhos estão sugando, estão aprendendo e estão levando para seus pensamentos, para suas memórias, para suas recordações, e esses pensamentos, essas recordações vai ditar as futuras ações de nossos filhos. Os seus filhos estão aprendendo de como vocês se relacionam. Os seus filhos estão aprendendo a se relacionar como vocês se relacionam. Eles estão aprendendo a orar como você, o pai e a mãe, estão orando. Eles aprendem a servir a Deus quando vêm o pai e a mãe servindo a Deus. Os filhos aprendem a dar oferta, a dar seus dízimos, a ler a Bíblia, a ir aos cultos, a participar do pequeno grupo, a testemunhar, vendo seus pais orando, lendo a Bíblia, envolvidos nas atividades da igreja, testemunhando. E assim também os nossos filhos vão aprender a ser desonestos, a mentir, a ser hipócritas, a fofocar, vendo seus pais fofocando. Porque, como diz um ditado, e eu estou de acordo com esse ditado, diz: o que adianta educar se nossos filhos insistem em nos imitar? De que adianta educar se nossos filhos insistem em nos imitar? Por isso é muito importante o relacionamento que como pai e mãe nós temos. E mesmo nessa situação de Ana e Elcana, que não era aprovada por Deus, Elcana buscava de servir a Deus, Ana e Elcana juntos serviam a Deus. Então Ana tinha um sonho, de ter sua família, de formar a sua família, ter um filho. E ela enfrentou essas dificuldades buscando ajuda a Deus. A casa, que era a alegria de Ana, que era o sonho de menina, ter a sua casa, ter o seu esposo, formar a sua família, agora estava dividida pela presença da outra mulher lá. E Penina, que sabia que Ana era mais amada pelo seu marido, que era muito mais amada, continuamente perturbava a Ana e continuamente irritava a Ana, justamente porque ela não podia dar filhos.
E então ela perturbava e tirava sarro e talvez incomodava ela por essa situação. Mas Ana em nenhum momento brigou. Ana em nenhum momento, como se diz assim, ficou irritada com essa situação. No texto que diz ali, em nenhum momento, pelo contrário, Ana não escondeu a sua dor, Ana não escondeu o seu sofrimento, mas ela, ao invés de brigar, ao invés de contender, ao invés de murmurar, ao invés de andar contando para terceiros, ela buscou intensamente a face de Deus. Em 1 Samuel 9:10 diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Aqui nós aprendemos que quando o nosso coração está prestes a ser arrebentado, quando o nosso coração, nossa angústia está superando todos os nossos limites de poder aguentar essa situação, Ana fez o melhor. Buscou aquele que ela sabia que iria ouvir e iria entender. Ela buscou aquele que sabia que estava pronto para ouvi-la e que somente ele teria a resposta para todas as perguntas que ela tinha. Imaginem-se quantas perguntas tinha Ana. Por que não posso eu ter filha? Por que não? Quantas perguntas, angústias, quanta tristeza ela tinha. Mas ela buscou aquele que somente, ela sabia que somente esse poderia ajudá-la. A buscou intensamente no Senhor. Ou seja, Ana decidiu fazer de Deus o seu único recurso. Não seu último recurso, seu único recurso. E aqui aprendemos, irmão, que a oração perde espaço e valor em nossa vida se a oração não for o nosso único recurso. Muitas vezes procuramos solução para nossas situações e problemas e fazemos a nossa maneira, né? Uma tendência natural de solucionar os problemas e sair e tentar solução. Mas nós não teremos a solução. A oração não será importante enquanto Deus não seja o único recurso. Nós não podemos ter um plano B se queremos prevalecer em oração. Não podemos ter outro plano. Deus tem que ser nosso único recurso. Precisamos orar e depender da resposta do Senhor, crendo que Ele virá. E não devemos ter medo de ser específicos com Deus, de falar aquilo que realmente está angustiando o nosso coração. Ana fez isso. Ela foi específica, ela foi bem clara na sua oração. No versículo 11 diz, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Ela foi específica, ela falou com Deus pedindo qual era a sua necessidade, ela pediu o que falou, fez o seu pedido. Então eu o dedicarei por todos os dias de sua vida, seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Até alguns autores dão a ideia de que ela foi específica pedindo um menino, porque barba e cabelo, mulher não cresce. Ela foi específica, pediu: eu quero um menino. E orar especificamente a Deus não significa dictar ordens a Deus. Não. Jesus, na oração no Getsemani, o que Jesus orou? Pai, passa de mim essa copa. Ele fez um pedido específico. Ele foi claro. Ele não queria passar por isso. Mas aí ele orou: mas seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. É preciso ter fé para acreditar que Ele pode nos dar aquilo que pedimos. É preciso ter fé. Mas é preciso ter muito mais fé para crer que tudo o que vier do Senhor será
muito melhor do que nós pedimos. Amém? É preciso ter fé para acreditar que Deus nos vai dar, mas é preciso ter muito mais fé para crer que tudo aquilo que virá do Senhor é muito melhor do que inclusive o que nós pedimos. Terceiro, ela reconheceu que tudo o que tinha era emprestado do Senhor. Ana podia ter apresentado muitas desculpas, para ser uma mãe possessiva. Imaginem-se, ela gastou anos chorando, sendo humilhada porque não podia ter filhos, e agora que a oração foi respondida, ela vai ter que dar o seu filho como ela prometeu. Ela tinha até justificativa para dizer: não, Senhor, eu vou ficar com meu filho, ele vai ficar comigo agora, ele vai ficar sempre comigo agora. Não, eu não posso. Essa promessa que eu fiz foi muita emoção, na hora da emoção eu não estava muito consciente. Ela até poderia ter, digamos, desculpa para ser aceito isso, mas quando Deus respondeu a oração, ela manteve sua palavra, ela cumpriu com o seu voto, ela entregou o seu filho para ser dedicado ao serviço de Deus. Imaginem quanto sacrifício teve Ana. Imaginem isso. Ela orou tanto e agora que tinha, tem que dar. Não deve ter sido fácil para ela. Não foi fácil. A história nos apresenta como se foi algo simples, mas eu me imagino que ela deve ter sofrido para levar novamente e entregar aos cuidados do sacerdote Eli. Mas ela queria servir a Deus com o milagre que Deus tinha dado para ela. Ela queria servir a Deus com o milagre que Deus tinha dado para ela. E talvez isso seja um secreto aqui. Talvez Deus nunca pode dar algo que você não esteja disposto a dar para Ele. Deus nunca vai dar algo que você não está disposto a dar para Ele. Deus não quer que você fique preso a nada nem a ninguém. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Deus tem que estar acima de todas as coisas. E Ele quer dar o melhor para você. Somente se você está disposto a entregar isso para Deus. Se está disposto a entregar isso para Deus. Ana experimentou o que a maior alegria que uma mãe pode ter é ver um filho livre indo para o serviço de Deus. Ana entrou na maternidade preparada para o que toda mãe tem que estar preparada: deixar seu filho ir. Quando as crianças nascem, dependem tudo dos pais. E é assim, dependem tudo. Se os pais não estão, a criança vai morrer. Depende do cuidado dos pais. E às vezes os pais se esquecem que depois esses filhos têm que começar a caminhar sozinhos. E ali é a nossa tarefa: preparar filhos adultos, comprometidos, que possam caminhar sozinhos, que não fiquem dependentes para sempre de seus pais. E Ana conseguiu fazer isso. Então, Ana, mãe fazedora de um grande homem. Samuel, logo na sua infância, ouviu Deus falar com ele e se tornou em um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, um grande transformador e restaurador de Israel. Durante o seu ministério, podemos dizer assim, o povo de Israel abandonou a adoração aos ídolos. A arca de Deus, que havia sido roubada e tinha sido levada para os filisteus, foi recuperada por Samuel e trouxe novamente para Israel. Houve paz, cidades foram reconquistadas, e durante seu ministério ele teve o privilégio de ungir os 2 primeiros reis do povo de Israel. Ana realmente teve que ver com isso. Samuel se encontra na galeria dos grandes homens da fé em Hebreus capítulo 11. Ana foi uma mulher de excelência, com uma missão excelente, que teve um filho excelente para uma obra excelente
de transformação e de restauração. Mas você tem uma sublime tarefa de ser fazedoras, não somente geradoras, fazedoras. Eu pus a propósito essa palavra, porque gerar mas fazer um homem, isso é bem diferente. Fazer um homem, uma mulher que realmente esteja comprometido com Deus e que seja um homem, uma mulher que faça bem para a sua família, para a comunidade na qual está envolvida, a sociedade e, por que não, para o mundo também. Que Deus possa auxiliar as nossas mães nesta nobre tarefa e nós, como pais e mães juntos, estarem nessa cooperação, nessa tarefa. Como o pastor Isaí, hoje no programa de rádio orou pelas mães que muitas se encontram sozinhas nessa tarefa. Sozinhas porque, bom, às vezes o marido faleceu, ou deixou, esqueceu, abandonou, ou está ausente, está aí, mas está ausente na sua tarefa, precisa do auxílio e fazem sua tarefa com sua obra, sua missão, realmente com responsabilidade e dedicação. Mas nós, as mães que têm seus maridos junto, que possam em conjunto fazer essa tarefa tão especial, tão singular e que é irreemplaçável. Não tem outro. Que Deus ajude vocês, querida mãe. Que a Ana seja uma inspiração para vocês. Assim a Ana, e tem outras mulheres na Bíblia. Gente como a gente. Gente como a gente. Vamos colocar-nos de pé para orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra e pelos exemplos que temos lá de homens e mulheres semelhantes a nós. Homens e mulheres que também passaram por lutas, provações, que tiveram sonhos e tiveram frustrações, que foram envergonhados e que saíram vitoriosos. Homens e mulheres de carne e osso como nós. Obrigado, Deus, porque tu não escondes os erros nem as fraquezas dessas pessoas, mas as revelas em tua palavra para que nós possamos nos identificar e possamos aprender. Para que nós não fiquemos como estamos, mas para que nós possamos mudar, Senhor. Eu oro em especial neste momento por todas as mães aqui presentes, Senhor. As mães biológicas e as mães por adoção. Obrigado, Jesus, pelas suas vidas. Obrigado por confiar nelas. E pedimos que tu possas dar uma porção dobrada do teu Espírito. Que eles possam ter a sabedoria especial, a sensibilidade especial nas suas vidas, Senhor. Para que possam, com amor, com dedicação, cumprir essa missão tão nobre que tu lhes tens confiado. Oramos pelas famílias aqui, Senhor, pelos esposos, que possamos contribuir, colaborar, fazer a nossa parte e ajudar, para que como par, Senhor, como dupla, possamos ajudar, Senhor, e possamos fazer homens e mulheres de bem para a humanidade. Senhor, tu podes nos dar Samuéis, David e tantos outros, Senhor, Isaques e tantos outros homens e mulheres importantes que podem fazer grande diferença para ti, para teu reino e nessa sociedade. Fica com cada um de nós, Senhor. Abençoe a vida, as famílias, abençoe a tua igreja. No nome de Jesus oramos. Amém.